Recentemente eu vi que é muito fácil você descobrir o estereótipo de uma determinada profissão, sabe? Basta você ir no Google, na parte de imagens, e digitar o nome da profissão ali. Se você procurar pela palavra empresário, vai aparecer uma pessoa de terno, rica, bem-sucedida, sabe? Se você procurar também, por exemplo, pela palavra psicólogo, vai aparecer uma pessoa bem séria, olhando para o seu paciente, que inevitavelmente vai estar deitado num divã. Aí, se você procurar então por termos mais gerais, tipo profissões, você então vai ver um monte de estereótipos, sabe? Você vai ver, por exemplo, que todo engenheiro sempre usa um capacete e que todo médico sempre vai estar com um estetoscópio no pescoço. Mas obviamente nós sabemos, né, que as profissões não são só isso, elas são infinitamente mais abrangentes do que isso. Os estereótipos são, ao meu ver, uma coisa muito complicada, né? Já que esse ato de você estabelecer uma imagem já concebida de um grupo de pessoas é inevitavelmente uma coisa muito limitante. Mas vamos ao que interessa. E a profissão de escritor? O que aparece? Ou melhor, o que aparece na sua cabeça quando você pensa num escritor? Ou mais especificamente, né, num romancista? Eu, imaginando por estereótipos, penso em algo mais ou menos como uma pessoa fumando um cigarro, também com uma caneca de café do lado, numa sala escura, esfumaçada, com um monte de livros bagunçados, escrevendo compulsivamente, mais ou menos isso. O escritor japonês Haruki Murakami, através do livro Romancista como Vocação, veio meio que para desmistificar esse tipo de imagem, e também outros tipos de imagens prontas relacionadas a esse ofício, né, o ofício do romancista. Nessa obra, o Murakami nos mostra que pouco importa a imagem que se tem do romancista. O que ele tem que se preocupar não é com a caneca de café do lado dele, mas sim com a importância de ter persistência, competência e regularidade. Eu cheguei a falar disso em outro vídeo, que o legal do Murakami quando ele escreve livros que não são romance é que ele não consegue, né, fica meio que inevitável para ele falar um pouco das suas experiências e da sua vida, o que é algo bastante interessante, principalmente para quem é fã, já que ele é um escritor daquele tipo bastante recluso, sabe, que faz pouca entrevista, que aparece pouco. Os livros desse tipo costumam ter mais ou menos, né, bem por alto, tipo 70% do conteúdo que ele propõe, a ideia principal do livro, e 30% de autobiografia. Sendo que, lógico, né, a parte da autobiografia sempre são de relatos ou experiências que têm a ver com a proposta do livro. Nesse livro aqui, por exemplo, do que eu falo quando eu falo de corrida, ele fala, obviamente, muito de corrida, da importância da corrida para a saúde e tal, coisas desse tipo, mas também fala muito das experiências dele em maratonas, como ele se preparava, o que ele sentia, como ele comemorava quando conseguia completar uma, e coisas assim. Já nesse outro, o Romancista como Vocação, boa parte do texto é para falar, né, das dificuldades, do início de carreira, de como você pode se tornar um romancista e coisas do tipo, mas ele não deixa de falar, por exemplo, da juventude dele, do que ele gostava de fazer, dos livros que ele gostava de ler e coisas desse tipo. O livro Romancista como Vocação ele é da editora Alfaguara e foi traduzido diretamente do japonês pela tradutora Eunice Suenaga. E ele é composto por vários capítulos que tratam de temas específicos, o que meio que permite você ler em qualquer ordem. No livro Murakami fala sobre questões como originalidade, prêmios literários e a importância que eles têm ou não têm, né? Ele também fala sobre publicações no exterior, sobre personagens e coisas assim. Um primeiro ponto que eu gostei nesse livro foi quando ele trata daquela frase tão comum, né, de que qualquer um pode escrever um romance. Ele fala que isso não é errado, sabe? Ele não critica essa frase. Ele diz, inclusive, que isso daí é quase um elogio. Para o Murakami, o romance é uma forma de expressão tão abrangente que, de fato, qualquer um pode abraçar a ideia e tentar produzir alguma coisa. Outra coisa que ele fala também é sobre o motivo, né, de tantos jovens talentos sumirem depois de terem publicado 1 ou 2 romances. O que acontece é que, nas palavras do Murakami, os romancistas são como alguns peixes, né? Eles acabam morrendo se não se moverem constantemente dentro d'água. O que ele quer dizer, basicamente, é que escrever um romance não é a parte mais difícil. Difícil é continuar escrevendo romances sem parar, sem desistir, ao longo de vários anos. Para falar sobre início de carreira, o Murakami acaba mergulhando na sua própria história
e mostra como o momento em que se decide ser escritor muitas vezes não tem nada de glorioso. No caso, Murakami era dono de um bar que tocava jazz em Tóquio e certo dia, vendo uma partida de beisebol, repentinamente pensou que poderia escrever um romance. Acontece que ele nunca tinha feito nada do tipo. Ele até fala, da dificuldade que ele tinha de ficar satisfeito com o que escrevia. Ele ficava incomodado porque o seu primeiro romance acabava ficando sempre muito rebuscado, cheio de expressões desnecessárias. Aí o interessante é que ele criou um método bastante exótico para resolver a situação, sabe? Ele percebeu que ele escrevia desse jeito por um motivo muito simples, pelo fato de que ele escrevia no seu idioma nativo, o idioma que ele tinha mais vocabulário, no caso o japonês. Então ele resolveu passar a escrever os seus romances em inglês, já que o vocabulário seria inevitavelmente mais limitado, e em seguida bastava traduzir do inglês para o japonês. Ele notou que isso não interferia em nada ao expressar emoções através do texto. E, como diz nas palavras dele, percebi que não havia necessidade de usar palavras difíceis nem belas expressões para impressionar as pessoas. Sobre prêmios literários, o Murakami fala que eles são muito bons para dar um brilho para o livro, mas que não são os prêmios que vão consagrar uma obra através do tempo, e sim o simples fato dela ser boa ou não. O Murakami também fala que você não precisa ter uma vida incrível para escrever um romance, sabe? Você não precisa ter uma vida como a do Ernest Hemingway, por exemplo. Basta você usar os recursos que você tem e tentar se tornar uma pessoa mais observadora, que fazendo isso a inspiração acaba aparecendo. Só que você não pode se esquecer da importância de ter uma rotina. Ele até fala que trabalha se baseando no lema do Alcoólicos Anônimos dos Estados Unidos, que prega aquela ideia de um dia de cada vez. Por fim, o último ponto que eu quero tratar aqui é justamente aquela questão dos estereótipos. O Murakami, como ele mesmo fala, é uma pessoa que tenta ter uma vida saudável, faz exercícios físicos, mora num bairro residencial comum e dorme cedo. Ele é um escritor que está muito longe daquela ideia romântica de romancista. O que ele mostra é que você não precisa ser aquele escritor que mergulha na escuridão, bebe que nem um louco, abandona a família e fica só pensando em escrever um romance genial. Se você quiser seguir esse caminho, ok, aí é contigo, sabe? Mas que fique claro que isso não é uma regra para se tornar um romancista. Basta lembrar que o Kafka teve uma vida bastante comum. Ele foi funcionário público, escrevia nas horas vagas. Nada disso impediu que a sua obra fosse consagrada pelo tempo e que livros como A Metamorfose ou O Processo se tornassem clássicos. Tem tanta coisa para falar desse livro aqui que eu acho que daria para fazer uma resenha em 2 ou 3 partes. Mas como isso é muito complicado, eu simplesmente sugiro que você leia o romancista como vocação, principalmente se você tem interesse em se tornar um romancista ou deseja conhecer e entender um pouco mais sobre esse trabalho, na perspectiva do Haruki Murakami, que é, sem dúvida nenhuma, um dos grandes nomes da literatura contemporânea. Se você gosta do conteúdo que é publicado aqui no canal e tem interesse em ajudar na manutenção dele, eu vou deixar aqui na descrição alguns links de várias lojas virtuais conhecidas como Amazon, Submarino, Saraiva, Livraria Cultura, que se você efetuar algum pedido comprando através desses links, clicando no link e efetuando um pedido através dele, o canal ele recebe uma pequena comissão. E se você gostou desse vídeo, dá uma curtida, se inscreve aqui no canal para ficar sabendo das novidades, do conteúdo que eu estou publicando aqui semanalmente. Também deixa um comentário falando o que você achou, se você tem interesse em ler esse livro. E também compartilhe esse vídeo com seus amigos através das redes sociais. Eu também quero te convidar para visitar o meu blog, o leiaparaviver.com.br. Beleza? Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau!